Boa tarde, tudo bem, amigos e amigas? Todos escutam bem? Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de encerramento contábil. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Melo, trabalho aqui sou líder da educação executiva da Implanta e estarei aqui com vocês junto com o Danilo e com a Tamires para passar para vocês aqui alguns assuntos, inclusive o foco do nosso momento de hoje é, de fato, aqui os procedimentos de encerramento do exercício. Então, é uma satisfação, uma alegria estar com vocês. A gente está aqui com o público subindo, já estamos com mais de 120 participantes e subindo. A gente quer uma meta aí para a gente bater os 200 pessoas hoje, hein? Então, vamos lá. Bem, como que vai funcionar aqui, pessoal? A gente vai tratar aqui alguns assuntos importantes. Eu já passo aqui a palavra para o nosso amigo Danilo Romão, que vai conduzir com vocês, mas nós vamos colocar aqui alguns pontos. A gente vai tratar inicialmente aqui do passo a passo completo de encerramento do exercício com o Sisconte. Então, foi feito um estudo interno aqui da Implanta dos principais desafios, dúvidas e problemas aí dos conselhos. Então, a gente vai trazer para vocês tudo de uma maneira muito estruturada. Nós vamos também passar algumas dicas, alguns pontos, checklists de antes e depois que vocês precisam, que seriam de bom tom vocês analisarem para fazer o encerramento do exercício. Vamos citar aí pontos críticos, vamos citar validações do sistema. Ou seja, a nossa expectativa é, de fato, ter uma live aqui bastante completa para que, de fato, faça a diferença e ajude vocês aí em todo o procedimento que envolve o encerramento. Naturalmente, nós vamos tratar de outros assuntos aqui também. O Danilo vai dar uma palavrinha rápida aí para a gente sobre a adaptação à reforma tributária. Então, ano que vem a gente vai iniciar um momento de transição e já vou dar um spoiler para vocês. A gente quer fazer uma nova live só desse assunto, é um assunto um pouco mais profundo, para que todos tenham consciência de todas as etapas da reforma tributária e da implantação efetiva aí pelos conselhos, mas também vamos citar também, vamos dar um spoiler para vocês bem legal do novo preview do nosso portal de transparência. Então, a Tamires vai aqui apresentar rapidamente para vocês e, ao final, a gente vai apresentar aí toda a nossa grade de cursos da Educação Executiva 2026, para que vocês possam se organizar e possam estar conosco aí. A gente está muito feliz pelo ano de 2025 e quer estar com vocês aí também pelo ano de 2026. Ok? Então, todos já estão, acho que vários colegas que estavam na fila aqui já entraram, a gente já pode iniciar. Antes de passar aqui a palavra para o Danilo, eu queria dar uma observação que é interessante em relação à parte de encerramento do exercício, que muitas vezes talvez, infelizmente, muitos atribuem ao encerramento do exercício, muito àquela rotina específica contábil. E muitos entendem que o encerramento do exercício, a validação, ela depende única e exclusivamente da contabilidade, do contador, da área financeira. E a gente percebe naturalmente que não é um fluxo, que ele é um fluxo mais amplo. Então, ele depende de várias outras áreas. Então, um recado inicial que a gente já deixa aqui para vocês é que, de fato, uma boa prática que a gente percebe em vários conselhos é, de fato, um planejamento desse encerramento contábil. Então, o que seria esse encerramento? Seja um comunicado interno, ou uma estruturação, ou uma reunião, mas que, de fato, estabeleça para o exercício, o fechamento do exercício, alguns fluxos básicos. Então, combinar, por exemplo, com os colegas que envolvem o fluxo de despesa virtual, os limites de encaminhamento das informações, muitas vezes, ou até das guias de pagamento, os colegas de patrimônio materiais, também essa vinculação com os colegas. A gente percebe como boa prática que muitos conselhos limitam alguns procedimentos em dezembro exclusivamente, para que as pessoas não possam ficar requisitando patrimônio e materiais até o último dia do ano, porque naturalmente vai atrapalhar o fluxo de encerramento do exercício. Então, dezembro naturalmente é um mês especial que precisa ter aí cuidados especiais.
Então, para o fluxo de patrimônio e materiais, colocar limites de solicitação e requisitos. Naturalmente, um dos principais fluxos aí é o fluxo dos fiscais e gestores de contrato. Então, deixar claro para os fiscais e gestores de contrato prazos máximos de encaminhamento para pagamento, para que isso esteja muito claro. Quando que é o limite? Muitos contratos é possível fazer um adiantamento desses contratos. É claro que existem algumas discussões internas, mas para facilitar o fluxo, principalmente aqueles contratos de natureza contínua, para simplificar e apoiar os colegas que vão atuar diretamente com o encerramento. Naturalmente, temos o fluxo também que envolve assessoria jurídica, que informa processos, valores a serem processos movidos contra o conselho, então isso também faz parte do fluxo de encerramento do exercício. E, naturalmente, por fim, aí, o fluxo de suprimento de fundos, também limitar a utilização de suprimento de fundos até determinado período, para facilitar a prestação de contas e o encerramento de todas essas rotinas. Com todas essas rotinas, por fim, última sugestão, não esquecer, naturalmente, de já adiantar o fluxo orçamentário do próximo ano, o lançamento de todos os valores que foram aprovados para o exercício, que no caso 2026, para que de fato vocês organizem isso tudo e possam ter um encerramento contábil bem tranquilo. Então eu deixo essa palavra inicial de reflexão para vocês. Naturalmente a gente já está no dia 18 de dezembro, daqui a pouco chegamos no Natal, mas alguns conselhos colocam um fluxo, inclusive um instrumento de encerramento do exercício, colocando limites de encaminhamento de todos esses artefatos para as demais áreas. Então fica essa sugestão, naturalmente, e vamos agora direto aqui com o nosso colega Danilo Romão, que vai falar com muito mais propriedade, com muito mais profundidade, o encerramento e os procedimentos que envolvem o encerramento do exercício. Então, Danilo, a palavra está contigo. Boa tarde, gente. Acredito que a grande maioria de vocês me conhece. Eu sou o Danilo Romão, eu trabalho na Implanta há quase 10 anos. Atualmente sou coordenador de atendimento da equipe Centro-Oeste e Norte-Sul. Já atendi o Sudeste e o Nordeste também, então eu já atendi o país inteiro. Acredito que eu já atendi a grande maioria de vocês. Durante muitos anos, toda essa parte dos últimos 10 anos que eu estou na Implanta, eu venho atendendo vocês, já fiz visita para vários de vocês também. E qual é o nosso objetivo aqui hoje? O meu objetivo é falar sobre o encerramento contábil dentro do nosso sistema, dentro do Sisconte. Principalmente, qual é o passo a passo que a gente precisa seguir no sistema para que a gente tenha um encerramento tranquilo e para que a gente, nos próximos exercícios, não encontre dificuldades. Porque, assim, pela nossa experiência, quais são as principais questões que ocorrem após o encerramento do exercício? Os principais erros. Nós encontramos bastante questões voltadas a restos a pagar, questões voltadas a validações de relatório que foi encerrado sem estar batendo, sem estar conciliado. A gente encontra isso bastante. E o meu objetivo aqui, principalmente, além de passar por toda a ferramenta de encerramento de exercício, porque nós temos uma ferramenta específica, é passar várias dicas que vão auxiliar vocês nesse processo. O que fazer antes e o que fazer depois desse processo de encerramento. Porque, assim, dentro do Sisconte, a funcionalidade específica de encerramento, ela é muito simples. Ela é tranquila, ela é fácil, ela é bem simples. Agora, o que vem antes e o que vem depois, isso daí é o que a gente precisa ter cuidado. Porque o sistema, vocês conhecem muito bem, os sistemas da Implanto são muito bons. E o Sisconte, ele é um desses. Ele faz um serviço excelente na questão do encerramento. Mas só que a preparação e o pós, esse é o que a gente precisa ter cuidado. Então, o meu objetivo aqui hoje é passar esse passo a passo para vocês. Sobre o processo de encerramento de exercício, sobre esse período de encerramento de exercício. Aqui na Implanta, como a gente trabalha? A grande maioria de vocês deve saber, mas nós fazemos, né, atendimento via telefone, atendimento via WhatsApp, por e-mail, e nesse período de encerramento de exercício, uma coisa que a gente faz bastante são os acessos remotos, principalmente para acompanhar vocês, o que vocês estão fazendo, para auxiliar vocês em todas essas validações do período de encerramento. O que é
que deve ser feito antes, qual é a funcionalidade específica. Então, o que eu aconselho a vocês nesse período, em questões de dúvidas e tudo mais, entrem em contato conosco. Nós podemos verificar o seu sistema, acessar junto com vocês, fazer todos esses testes. Daqui a pouco o pessoal vai mandar aí no chat os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o nosso telefone fixo. Provavelmente vocês já conhecem, mas não custa nada a gente enviar de novo. Eu vou pedir para o pessoal enviar aí daqui a pouco para vocês. Eu já estou compartilhando aqui a tela. Esse é o nosso sistema, o Sysconte, todos já conhecem. Eu vou passar alguns passos a passos aqui iniciais do que a gente deve fazer. Primeira coisa, acredito que vocês já possuem internamente algumas validações de relatórios, de sistemas, de questões internas que vocês realizam. O que é que a Você tá com gente notebook? a fazerem? Primeiramente, em relação ao encerramento do exercício. Vocês já validaram os relatórios? Na teoria está tudo ok. A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente está falando de encerramento do exercício são os restos a pagar. O que a gente vai enviar para o próximo exercício. Para a gente se preparar para o que a gente vai enviar para o próximo exercício, o que a gente precisa fazer é finalizar aquilo que não está finalizado, que está pendente do exercício atual. O que a gente aconselha? Primeira coisa que vocês vão fazer, primeiro passo que eu aconselho vocês a realizarem. Entra no Sysconte, vocês vão vir em despesas, liquidações. A primeira coisa que vocês vão fazer é validar as liquidações de vocês. Uma informação importante. Esse ambiente que eu estou utilizando é um ambiente interno nosso, ambiente de treinamento. O exercício que eu vou encerrar aqui junto com vocês é o exercício de 2024. Beleza? Mas o mesmo padrão, é o mesmo procedimento para qualquer exercício que vocês estiverem encerrando. Voltando aqui, a primeira questão que eu aconselho vocês a realizarem é a validação das liquidações que vocês possuem. O nosso sistema, ele tem uma tela, uma funcionalidade específica de inscrição de restos a pagar em lote. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Sim, eu concordo. Só que tem uma questão. Geralmente, por causa dos prazos que a gente tem, nós temos prazos muito curtos para fazer o encerramento, nós acabamos fazendo o encerramento muito em cima da hora. Utilizar a funcionalidade de inscrição em lote, ela pode ajudar, mas ela também cria uma grande armadilha para vocês, que é a questão de simplesmente enviar tudo o que está pendente do ano atual para o próximo exercício como restos a pagar. E isso gera um grande problema, porque depois, no próximo exercício, a gente vai identificar restos a pagar que não deveriam ter sido escritos. E aí, possivelmente, esse resto a pagar já pode ter sido pago, esse resto a pagar pode ter sido pago via uma relação de crédito, esse resto a pagar pode ter tido uma retenção, essa retenção ela pode ter sido inserida dentro da REINF, e aí vocês percebem que tem uma série de vínculos sistêmicos com várias questões nossas, e aí você percebe que esse resto a pagar ele foi enviado, ele foi escrito, ele foi pago, ele teve uma retenção equivocadamente. Para a gente desfazer tudo isso é muito mais complexo. Isso geralmente acontece. E sim, a gente percebe isso várias vezes, porque, como vocês sabem, nós temos mais de 400 conselhos. No final do ano, a gente entende essa complexidade que vocês passam. Eu sou contador por formação, então eu sei dessa dificuldade que os contadores têm, desse peso, dessa responsabilidade que é jogada para cima da gente. E eu entendo essa complexidade de vocês. E aí, nesse momento que a gente está, de ter que encerrar tudo em cima da hora, acaba acontecendo isso. E o que a gente pode fazer para corrigir esses problemas? Ter algumas validações anteriores, que é exatamente essa minha dica aqui no início. Primeira coisa que vocês vão fazer, validar as liquidações de vocês. E o que vocês podem fazer é buscar todas as liquidações do exercício que vocês estão e utilizar esta flag, essa funcionalidadezinha aqui, somente com saldo. Marca como sim. Essa flag é excelente porque quando você clica em buscar, ele vai me trazer somente aquelas liquidações que ainda não têm pagamento. As liquidações que têm saldo, as liquidações ainda não pagas. Por que vocês precisam fazer isso aqui? Por que eu aconselho vocês a realizarem isso daqui? Porque aqui vai aparecer aquelas que têm saldo e a partir desse momento aqui vocês conseguem validar se essas liquidações elas devem ser escritas em restos a pagar ou se elas devem ser anuladas nesse exercício. Danilo, mas lá na tela de inscrição em lote ele já vai aparecer tudo.
sim, vai aparecer tudo. Só que aqui está o pulo do gato. No meu caso, do meu ambiente, só tem 15 liquidações. Provavelmente, no ambiente de vocês, vão ter 90, 60, 200 liquidações. Vão ter muito mais. Se vocês clicarem em enviar tudo, tudo isso vai ser passado para o próximo exercício. E provavelmente não era tudo que deveria ter sido enviado para o próximo exercício. E aí o que eu aconselho? E sim, esse processo pode ser um processo um pouco moroso, mas é certeza que esse processo vai dar uma garantia para vocês de o que vai para o próximo exercício é somente aquilo que deve ser enviado para o próximo exercício. Que as liquidações que foram feitas equivocadamente ou que por algum motivo têm que ser canceladas, elas de fato serão canceladas. Então, primeira dica que eu aconselho para vocês é no exercício vigente vocês puxarem todas as liquidações que têm saldo e validarem. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou olhar essas liquidações aqui, todas elas que estão nessa página devem ser escritas em resto a pagar, porque eu conheço, eu sei que isso daqui vai. Vou lá para a segunda página. Esta daqui não deve ser escrita em resto a pagar, ela não deve ser enviada, essa última, a 4841. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar ela no exercício atual. A partir do momento que eu cancelo ela, esse saldo, vocês já sabem, esse saldo vai sair da liquidação e retorna para o empenho. Beleza? Isso é muito tranquilo, muito fácil de se fazer. O próprio sistema ele já vai puxar todas as informações da liquidação lá na tela do cancelamento. Eu vou deixar aqui a data de 30. Ele puxa ali os dados tudo direitinho. Eu vou só salvar. O sistema vai fazer o cancelamento dessa liquidação. Automaticamente, esse empenho que já tinha escrito em resto a pagar. Automaticamente, a partir do momento que eu fiz o cancelamento dessa liquidação, ela não vai mais constar nessa tela das liquidações com saldo. Então, eu vou fazer isso em cada uma das minhas liquidações. É um processo demorado? É um processo moroso? Sim, concordo. Mas é necessário para dar a garantia do que vai ser passado para o próximo exercício. A partir do momento que eu fiz isso daqui, qual é o próximo passo que eu vou tomar? Eu vou voltar aqui em despesas, empenhos, vou fazer o mesmo procedimento. Vou buscar meu exercício todo e buscar somente com saldo. Vou fazer a mesma questão. Vou validar todos os meus empenhos que têm saldo no meu exercício. Vou deixar aqui aqueles que devem ser escritos em restos a pagar e vou anular aqueles que não devem ser escritos em restos a pagar. Por que eu fiz isso primeiro na liquidação? Porque o que estava liquidado, eu cancelei porque estava liquidado equivocadamente. Esse saldo voltou para o empenho e aí no empenho eu vou decidir se esse empenho ele vai ser escrito como resto a pagar processado ou como não processado ou se ele vai ser anulado no exercício atual. E é importante que eu faça isso, novamente, para não ir saldo equivocado para o próximo exercício. Uma vez que eu validei todos os empenhos que eu tenho aqui, e aí eu tenho um empenho que não deve ser escrito em resto a pagar, que ele deve ser anulado, eu vou em anular esse empenho e eu anulo esse empenho e esse saldo ele não vai ser enviado para o próximo exercício. O outro passo que a gente indica aqui para vocês é a questão da validação dos empenhos com saldo. O mesmo processo, a mesma questão que a gente faz lá em relação às liquidações, só que é validar os empenhos. Vou buscar aqui na tela de empenhos aqueles empenhos que têm saldo, vou fazer a anulação daqueles empenhos que devem ser anulados, usando a minha funcionalidade de anular o empenho, daquele mesmo jeito que vocês conhecem. Uma vez que eu anulei esse empenho, esse saldo ele não vai ser passado para o próximo exercício, beleza? Além disso, outra validação que eu preciso realizar ainda aqui no exercício vigente. Eu tenho que verificar os meus restos a pagar com saldo, porque também acontece bastante de eu ter enviado algum empenho de exercícios anteriores e eu vou enviando esse empenho, transformando ele em resto a pagar para o próximo exercício, e aí eu não sei o que aconteceu com esse resto a pagar, acabo passando para o próximo exercício, passando para o próximo exercício, e a gente acaba infelizmente vendo isso bastante, que chega no momento que a gente não sabe o que fazer com esse resto a pagar. Para a gente evitar esse tipo de situação, o que a gente também precisa fazer nesse momento do encerramento do exercício, validar aqueles restos a pagar que possuem saldo no exercício atual. Como eu faço isso? Eu venho em despesas, restos a pagar, inscrições. Aqui em inscrições, eu vou buscar um período grande, porque o sistema vai buscar todos os restos a pagar que foram inscritos até hoje. Então eu coloco um período exorbitante, tipo 1900. Pode colocar um período grande mesmo. E aqui na tela de busca ele vai me apresentar todos os restos a pagar. E eu vou usar a mesma flag das outras telas. Restos a pagar com saldo.
Quando eu clico aqui em restos a pagar com saldo, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez nas duas outras telas. Vai aparecer para mim somente aqueles restos a pagar que ainda possuem saldo nesse exercício, que eles não foram pagos nesse exercício. O que eu vou fazer? Eu vou validar cada um deles e o que eu aconselho de fato? Você editar esse resto a pagar, porque editando você vai conseguir ver o histórico, você vai conseguir ver as informações desse resto a pagar para conseguir identificar se ele de fato deve ser pago nesse exercício ou se ele de fato deve ser enviado para o próximo exercício. E aqui nessa tela ainda, na tela de busca de resta a pagar, eu posso cancelar. E aqui é importante um entendimentozinho que lá na tela de empenho, a flag é anular o empenho. Aqui na tela de resto a pagar, a flag é cancelar. E essa flag aqui, esse botãozinho aqui de cancelar, o que ele vai fazer? Ele vai matar esse resto a pagar no exercício atual. No meu caso aqui, eu estou em 2024. Esse resto a pagar não seria transferido para 2025. Isso aqui não é um empenho, tá? Ele é um resto a pagar. Se eu olhar a data dele, eu vejo aqui. Ele é de 2021. Então, ele veio de 2021 sendo empurrado até chegar em 2024. Cheguei em 2024, verifiquei que esse resto a pagar não vai ser pago nesse exercício. Ele não deve ser enviado para o próximo exercício. Então, o que é que eu vou fazer? Vou matar ele nesse exercício. Vou extinguir esse resto a pagar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu cancelo. Esse cancelar aqui é o anular. Ele vai fazer a mesma coisa que anular um empenho. Se eu clicar em cancelar, ele vai para aquela tela de anulação, você vai preencher as informações de anulação, de cancelamento normal, e aí ele vai cancelar esse resto a pagar. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo também. Mas esse passo é extremamente importante para que a gente não acabe vendo situações como essa daqui. Um resto a pagar em 2024, que é o meu caso, que ele está vindo desde 2020. Provavelmente, esse resto a pagar, eu não sei mais o que deve acontecer com ele. Se ele deve ser pago, se ele deve ser escrito, se ele deve... O que deve acontecer mais com esse resto a pagar? Então, o que é que eu devo fazer? É claro que eu vou fazer uma série de procedimentos internos aí, até optar pela anulação desse resto a pagar. Chegou nesse passo, eu venho aqui no sistema e faço a anulação tranquilamente. Beleza. Verifiquei as minhas liquidações com saldo, os meus empenhos com saldo, verifiquei os meus restos a pagar com saldo. Então, se eu fiz isso, se eu anulei tudo que tinha que ser anulado, cancelei tudo que tinha que ser cancelado, nesse momento no sistema, eu somente tenho aquilo que deve ser escrito, que deve ser enviado para o ano que vem. E esse é um dos melhores cenários, porque provavelmente eu não vou ter nenhum problema no ano que vem de um resto a pagar que está lá equivocadamente, que eu vou ter que repassar, devolver para o esse anterior. E muitas vezes o que acontece é quando eu identifico isso, eu identifico lá em março, abril, e o exercício anterior já está encerrado. E para devolver um resto a pagar para o exercício anterior, vou precisar fazer a anulação do encerramento do exercício, vou ter que devolver esse resto a pagar, depois eu vou ter que validar todos os saldos, tudo de novo. Então, o melhor cenário é a gente validar essas liquidações, esses empenhos, esses restos a pagar com saldo no exercício atual, antes de passar para o próximo exercício. Esse é o melhor cenário. Uma vez que eu fiz tudo isso, só está aqui no exercício de 2024 aquilo que deve ir para o próximo exercício. O que eu vou fazer? Agora sim, eu vou fazer as inscrições dos meus restos a pagar. Porque até então eu só estava realizando os procedimentos de validação. Validei tudo, agora eu vou fazer as inscrições. Como é esse procedimento de inscrições? Eu venho aqui em despesas, restos a pagar, inscrição automática. E sim, aqui tem uma pegadinha linda. Esse nome automático significa que o sistema vai enviar de 2024 para 2025, mas é preciso o input do usuário. O sistema ele não vai enviar sozinho, por mais que tenha a palavra automática. Então eu preciso que vocês entrem aqui, cheguem nessa tela. Nessa tela, o que é que o sistema vai me apresentar? Ele vai primeiro me apresentar as duas contas que ele vai escrever esses empenhos com saldo, porque atualmente ele é um empenho com saldo. Ele vai escrever esses empenhos com saldo na conta do grupo 6.3 de resto a pagar não processado, que são aqueles que não estão liquidados, e ele vai 6.3.1, restos a pagar não processados, e ele vai escrever na 6.3.2 restos a pagar processados, que são aqueles empenhos que foram liquidados, ou seja, as liquidações com saldo. Aqui nessa tela, ele vai aparecer tudo que tem saldo. E aqui o que geralmente acontece, aquilo que eu comentei com vocês no comecinho. Essa é a tela de inscrição automática em lote.
envia tudo, escreve tudo. E aqui o que geralmente acontece é que aqui vão aparecer umas 10 páginas, ou seja, sem empenhos com saldo ou liquidações, é muita coisa para validar, eu concordo. E aí o usuário acaba não validando. Ele só olha assim por alto, não, isso aqui deve ser de fato escrito em restos a pagar. E ele clica aqui nesse botãozinho mágico que seleciona todos. E ele vai escrever todos de uma vez. Esse procedimento acaba levando a gente àquilo que eu tinha comentado, de fazer inscrições equivocadas. E aí a gente, perdão, o compartilhamento aqui caiu. Voltou? Voltou. E aí a gente acaba se deparando com a situação de ter que devolver restos a pagar para o exercício anterior, e isso gera uma série de complexidades. Então, o melhor é seguir o passo a passo do Danilo. Vamos sempre lembrar, e eu espero que todos vocês, no momento do encerramento, lembrem da minha voz. Seguir o passo a passo do Danilo. Verificar liquidações com saldo, empenhos com saldo, resto a pagar com saldo. E aí sim vir na tela de inscrição em lote. A tela é maravilhosa? É maravilhosa, mas ela vai ajudar vocês se vocês fizerem as validações anteriores. Chegando nessa tela de inscrição em lote, se vocês seguiram o meu procedimento, o meu passo a passo, aqui o ideal, o correto, é vocês clicarem aqui em cima e ele vai selecionar tudo. Selecionou tudo, eu posso, ainda nessa tela, escrever tudo de uma vez ou anular tudo de uma vez. Ou eu posso selecionar 2 ou 3, enviar só 2 restos a pagar, só 3 restos a pagar. Fica a critério de vocês. Por que eu aconselhei vocês a abrirem de um por um? Porque quando vocês abrem de um por um, vocês conseguem, além de validar a conta, o favorecido, o valor, vocês validam o histórico. E pelo histórico, vocês vão saber, esse empenho aqui ele deve ser escrito, esse empenho não deve ser escrito, aquele resto a pagar deve ser escrito, não deve ser escrito. Porque nessa tela aqui de envio em lote, eles não têm histórico, essa tela não tem mais informações, porque ela é uma tela mais prática. Então é por isso que eu aconselho vocês a validarem informação por informação anteriormente. Vai facilitar a vida de vocês consideravelmente. Mas uma vez que vocês fizeram tudo isso, vocês podem vir aqui e escrever todos esses empenhos e liquidações com saldo de uma vez. Cliquei aqui em inscrever, o sistema ele vai processar um pouquinho, vai validar de um por um. O que é que o sistema vai fazer no encerramento? Ele vai tirar o saldo dessa conta orçamentária, que é do exercício atual, e vai passar o saldo dessas contas para aquelas duas contas que eu falei ali em cima, que são as contas de restos a pagar. O sistema ele já vai trazer automaticamente essas contas aqui em cima de inscrição. Caso o sistema não traga, você vai precisar selecionar. E por que o sistema pode não trazer? Porque talvez vocês tenham mais de uma conta de inscrição de restos a pagar. Tem conselhos que optam por separar o seu resto a pagar por conta orçamentária. Por exemplo, restos a pagar processado 2020, 2015, 2030. E aí, se caso vocês tenham essas contas lá no grupo 6, aqui o sistema ele vai elencar todas elas. E aí vocês vão precisar selecionar. Porque se vocês tiverem mais de uma, o sistema vai trazer em branco, porque ele não sabe qual é a conta que ele vai utilizar nessa inscrição. No caso do meu exemplo aqui, ele só tinha uma conta para cada uma das duas e ele puxa exatamente essas contas. E o que eu aconselho? Tenham somente uma conta. Quanto mais a gente detalha nessa questão das contas orçamentárias, mais complexo é depois para a gente fazer uma série de validações. Então só tenham uma conta de inscrição de restos a pagar. Beleza, fiz todas essas validações, fiz as inscrições do resto a pagar. Qual é a próxima etapa, Danilo? As inscrições das prorrogações. As prorrogações automáticas. Porque sim, podem ter casos de restos a pagar que eu tive de exercícios anteriores, que eu fui empurrando para o próximo exercício, e chegou em 2024, que é aquele caso que eu comentei com vocês na outra tela. Eu tinha vários restos a pagar lá de exercícios anteriores. Eu tenho um aqui de 2021, de 2023. Nesse caso, eu não estou mais falando de um empenho que tinha saldo que virou um resto a pagar. Nesse caso, eu estou falando de um resto a pagar que tinha saldo, que vai se transformar numa prorrogação de resto a pagar. Então eu preciso, dentro do sistema, ele tem essa separação entre o que é empenho com saldo que vai virar resto a pagar e o que é resto a pagar com saldo que vai se transformar prorrogação. Ele tem essa separação até para a gente ter esse cuidado do que veio do exercício anterior, do que veio de exercícios anteriores ao último. Então ele tem essa separação para dar esse auxílio para a gente. E aí o nosso próximo passo é vir em prorrogação automática. E aqui eu vou prorrogar tudo de uma vez. Por que eu vou prorrogar
prorrogar tudo de uma vez, é bom lembrar, porque eu fui na tela anterior de inscrição de restos a pagar, validei tudo que deveria ser prorrogado, aqueles restos a pagar que deveria ter sido escritos, e aqueles que deveriam ter morrido no exercício, eu fui lá e dei o cancelamento, fiz a anulação deles. Então aqui só vai estar aqueles que de fato devem ser prorrogados. Então eu posso vir aqui, selecionar tudo, porque eu já fiz todo o passo a passo, vou clicar em prorrogar. Aqui essa tela funciona da mesma forma da tela anterior. As duas contas vai puxar automaticamente, uma vez que eu só tenho uma conta de cada dessas para fazer as inscrições, e é o que o Danilo aconselha. Só uma conta dessas para a gente fazer o controle de resto a pagar. Mais do que uma pode dar problema. Beleza, seguindo o passo a passo. Validei as minhas liquidações com saldo. Validei os meus empenhos com saldo. Validei os meus restos a pagar com saldo. Fiz as inscrições dos meus restos a pagar. Fiz as prorrogações dos meus restos a pagar. Ótimo. Fiz tudo isso. Para onde eu vou agora? Para o encerramento do exercício. A funcionalidade de encerramento do exercício. Agora é bem simples, é bem prático. Essa funcionalidade, ela é bem tranquila. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em contabilidade, encerramento do exercício, e aqui eu vou seguir o passo a passo que o sistema já está apresentando para mim. Aqui dentro do encerramento do exercício, nós temos 5 passos: avaliação de problemas, empenhos com saldo, restos a pagar com saldos, atos potenciais e a configuração do resultado. E aqui também vai ter algumas dicas que eu vou explicar para vocês que são bem interessantes e bem importantes a gente se atentar. Primeira coisa que aqui a minha tela de encerramento do exercício vai trazer para vocês é a verificação de lançamento. Essa verificação é importante ser feita? Sim, ela é importante ser feita. O que é que o sistema vai fazer? Ele vai fazer uma série de validações de todos os lançamentos que foram realizados no exercício, no meu caso, de 2024. Por que que ele faz essa série de validações? Por algum motivo, pode ter tido alguma inconsistência na hora da criação de alguma conta, principalmente conta orçamentária. Pode ter tido alguma inconsistência em relação aos atributos contábeis das contas que vão compor o balanço financeiro. Então, é muito importante fazer essa verificação de lançamento. Essa verificação de lançamento, ela pode demorar um pouco, porque, como eu falei, o que é que o sistema vai fazer? Vai validar todos os lançamentos do seu exercício atual. Então, é uma coisa que demora um pouquinho. Vou clicar em verificar lançamentos. O sistema ele vai gerar um relatório. No meu caso, o meu relatório só tem uma página. O de vocês podem ter várias páginas. E aqui a gente precisa ter muita atenção, porque esse relatório, validação de integridade contábil, ele vai trazer para vocês algumas mensagens de alerta. E aqui é bem importante a gente frisar isso. As mensagens que esse relatório apresenta para vocês são mensagens de alerta, não são mensagens de erro. Por mais que vocês leiam e dê a impressão que isso aqui é um erro. Algumas podem ser erro, algumas, a grande maioria, é alerta. E eu trouxe aqui alguns exemplos em relação às questões de erro, principalmente. Aqui ele vai apresentou duas mensagens importantes. Conta com pai errado, baseado no código conta pai 63.1. Conta com pai errado, isso aqui é clássico de brasileiro. O que acontece nesse caso? Na hora que a gente fez a criação da conta contábil, pode ter acontecido algum equívoco, pode ter acontecido algum erro, principalmente por serem contas orçamentárias. E aí o sistema, ele deu alguma perdida, alguma coisa. O que é importante a gente fazer nesse momento da validação? A gente faz essa validação da integridade contábil, valida essas mensagens de alerta. Essa mensagem aqui, essa é uma mensagem de erro. Essa mensagem que eu preciso que vocês façam comigo. Entre em contato com a gente e nós iremos fazer os procedimentos internos para fazer esses ajustes, de fazer a classificação da conta. E é muito importante porque o que acontece algumas vezes? Quando a gente vai fazer o encerramento do exercício, porque a gente está com pressa e tudo mais, a gente não clica aqui em validar lançamentos, a gente passa batido, a gente vem só em prosseguir com o encerramento. E isso daqui, a gente acabar esbarrando com esse tipo de mensagem, esse erro pode dar um problema quando vocês forem fazer algum empenho no próximo exercício, fazer atualização de valor via reformulação, transposição, alguma coisa no próximo exercício, porque nós estamos tratando de contas orçamentárias. Isso daqui pode gerar algum problema. Então, o que eu aconselho a vocês? Façam a verificação desse relatório. Encontrou nesse relatório esse tipo de mensagem? Entre em contato com a Implanta. Esse problema aqui é um problema razoavelmente fácil do meu desenvolvimento resolver. Não é o pessoal do atendimento, é o desenvolvimento. Mas eu preciso que vocês
vocês entrem em contato com a gente vai conseguir fazer esse direcionamento para vocês. Outra mensagem que eu preciso que vocês validem também é essa mensagem aqui. Conta com o mesmo agrupador e nome diferente. Esses dois tipos de mensagens são mensagens que vocês precisam entrar em contato com a gente. Danilo, eu preciso que vocês validem isso daí e tudo mais. Vocês podem gerar esse relatório, enviar para a gente por e-mail, pelo WhatsApp, entrar em contato por telefone, não tem problema. A gente vai ajudar vocês nessas questões aqui. Uma outra mensagem de alerta, agora essa sim alerta, que eu acabei não pegando aqui no meu exemplo, é uma mensagem que diz o seguinte: lançamento 123 está inconsistente.Esse lançamento pode gerar inconsistência no relatório balanço financeiro. É mais ou menos essa mensagem de alerta que está dando. Essa mensagem que está escrito, lançamento inconsistente, o atributo pode gerar diferença no balanço financeiro. Prestem bem atenção, a mensagem está dizendo que ela pode gerar diferença no balanço financeiro. Essa mensagem não é uma mensagem de erro, é uma mensagem de alerta. Ela vai indicar que pode gerar uma diferença. Por quê? Essa explicação aqui a gente precisa ter calma. O sistema, todo sistema, ele precisa de um entendimento sistêmico. Essa sim, gente, essa é a melhor explicação. Eu sou contador também, não sou da TI, então a gente precisa de uma explicação simples sobre o sistema. O sistema, ele tem um entendimento padrão. Vamos dizer que o entendimento padrão do sistema é que o ativo circulante, ele é todo financeiro. O passivo circulante, ele é todo financeiro. Atributo. O atributo do ativo não circulante seria todo permanente e o atributo do passivo não circulante seria todo permanente. Esse é o padrão do sistema. Toda vez que a gente tem alguma conta contábil que foge do padrão que o sistema entende que é o padrão dele, ele vai indicar nesse relatório que esta conta, este lançamento, pode gerar diferença no balanço financeiro. E é exatamente isso. Ele pode gerar. Por que ele pode gerar? Porque ele está diferente do padrão do sistema. Ele não está dizendo que está errado, ele não está dizendo que é um erro. E aí o que eu preciso que vocês façam? Eu sei que essa mensagem geralmente dá um susto no pessoal. Vocês pegam esse lançamento, vão no balanço financeiro de vocês, validem se nessa data, se nesse dia, se o balanço está batendo. Se o balanço estiver batendo, vocês podem ignorar essa mensagem, porque ela é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem de erro. Beleza? E quando eu falo que o sistema tem os padrões, é porque o sistema precisa de padrão. Eu não estou dizendo que que o ativo circulante ele é financeiro. Não estou dizendo que o ativo não circulante ele é permanente. Eu estou dizendo que esse é o entendimento que o sistema tem, beleza? E aí como a gente sabe que essa questão de atributo contábil das contas que vão afetar o balanço financeiro é uma questão interpretativa, e eu sei que isso é complexo. O balanço financeiro é um relatório complexo. E a questão dos atributos, elas são interpretativas. Um contador pode identificar que uma conta ela é financeira por causa das tratativas que ele faz. Outro contador pode identificar que aquela mesma conta ela é permanente por causa das tratativas que ele faz. Então, como essas questões dos atributos, elas são interpretativas, o sistema ele precisa de um padrão para ele sobreviver. E é essa a ideia desse relatório, dessa mensagem de alerta que o sistema vai dar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ler a mensagem, ele vai dizer que ela pode gerar diferença. Você vai pegar esse lançamento, vai pegar essa data, vai validar no seu balanço, não está dando diferença, ignora a mensagem, vida que segue, beleza? Então, as 3 grandes mensagens que são apresentadas nesse relatório. São essas duas aqui, que essas daqui vocês precisam entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer uma validação, vai fazer um acompanhamento junto com vocês. E a outra mensagem é a voltada para pode gerar diferença no balanço financeiro, a de atributo. Essa outra, vocês podem deixar ela tranquila lá no cantinho dela, caso de fato o balanço de vocês esteja batendo, beleza? Passei pela minha verificação de lançamentos. O que é que eu vou fazer? Prosseguir com o encerramento. Neste meu caso, já deixei programado o sistema para ele dar essas 2 mensagens aqui, mas não vai gerar erro, tá? Prosseguir com o encerramento. Ele vai passar para a próxima tela, que é a tela de empenhos com saldo. Essa tela aqui, se eu não tivesse feito a minha validação de lançamentos lá atrás, aqueles empenhos com saldo iriam aparecer aqui. E aí o sistema ele não ia deixar eu prosseguir com o encerramento do exercício. O que ele ia pedir para eu fazer? Vir aqui em inscrições automáticas e fazer as inscrições daqueles empenhos que eu estou com saldo. Então, por isso que é importante seguir o meu passo a passo, porque o sistema ele não vai deixar você ir adiante se você não seguir esse passo. Uma vez que você passou por esse passo, vir para essa etapa aqui do meu encerramento, ele vai te apresentar
apresentar nenhum empenho com saldo. Isso é maravilhoso. O que é que eu vou fazer? Prosseguir com o encerramento. Por quê? Eu já validei tudo. Minha vida tá linda, tá maravilhosa. Contador feliz é esse contador. Os meus restos a pagar aqui, como aqui em empenhos com saldo, eu já tinha realizado a minha validação, ele vai me levar para a tela de... E como eu já tinha feito a validação também de restos a pagar com saldo, ele vai pular essa próxima etapa aqui dos restos a pagar. A próxima etapa que ele iria é a etapa de atos potenciais. Essa tela aqui de atos potenciais que o meu sistema pulou, por que que ele pulou? Porque o meu de 2024, ele não está com a configuração de utilizar o grupo 78. E sim, eu sei que o grupo 78 é um lugar espinhento, é um momento complicado, ninguém gosta do grupo 78, concordo com vocês, mas a gente precisa comentar sobre o grupo 78. A partir do momento que vocês fizeram a configuração de que vocês vão utilizar o grupo 78, o sistema, na hora do encerramento do exercício, ele vai te obrigar a passar pela etapa 4. Qual é essa etapa 4? É uma mensagem, é um texto. Esse texto vai só informar o que é o grupo 78 em relação à validação dos saldos e em relação às contas de obrigações contratuais do grupo 78. Não é uma tela de passo a passo, de fato. É uma tela só da mensagem de texto e vai pedir para você dar um OK. Ele pula direto para a minha tela de configuração dos restos a pagar. O sistema, ele automaticamente vai fazer as transferências de saldo dos grupos 7 e dos grupos 8. Principalmente em relação à DDR, disponibilidade de recursos, beleza? A DDR o sistema faz todo automático. Quando a gente vai falar de obrigação contratual do grupo 7 e 8, o sistema ele vai pegar o saldo das contas do grupo 7 e 8 de execução de obrigação contratual, vai jogar contra as contas de inscrição das obrigações contratuais. Vai zerar isso e vida que segue. Isso o sistema faz automático. O que é que o sistema não faz em relação a isso é a inscrição, como eu posso explicar, é o início da obrigação contratual. Esse início da obrigação contratual, vocês precisam ter cuidado, porque existem casos que a obrigação contratual é iniciada, que é lá na assinatura do contrato. Isso vocês precisam fazer manualmente. E existem casos que ele vem do nosso sistema de compras e contratos, porque existe a linda da integração entre os nossos módulos. A partir do momento que eu tenho o módulo de compras e contratos e que lá eu faço os meus contratos lá dentro e lá eu já tenho a configuração do 78, o meu sistema vai fazer automaticamente a assinatura do meu contrato dentro do Sysconte, o lançamento da assinatura de contrato, o início da obrigação contratual. Isso aí é automático quando eu tenho o sistema de contrato. Uma vez que eu não tenho o sistema de contrato, ou que eu não trabalho com a integração do meu sistema de contratos com o meu Sysconte, o início da obrigação contratual, isso é feito por vocês, via lançamento manual. Isso eu preciso que vocês tenham atenção. Porque se vocês não fazem o início da obrigação contratual via assinatura de contrato, mas vocês estão fazendo a execução dessa obrigação contratual, o saldo vai ficar virado lá nos grupos 7 e 8. Beleza? Eu sei que o grupo 7 e 8 é um grupo complexo, é uma questão complexa. Depois a gente pode tirar um momento para conversar sobre isso, ou depois eu posso pedir para vocês entrarem em contato com a gente, principalmente com o atendimento. A gente conversa com calma sobre essa questão do 7 e 8. Mas o que é importante vocês terem atenção ao 7 e 8 é a inscrição, o momento inicial da obrigação contratual. Esse daí é manual. Se você não tem o compras e contratos, ele não está integrado. Isso aí vocês precisam ter atenção, porque se isso não foi feito, agora no encerramento do exercício, o sistema ele vai fazer a transferência de saldo, porque ele faz normalmente, e o saldo vai ficar invertido, porque não foi feito a obrigação contratual no início. Então tenham atenção a isso. Depois a gente pode falar com calma sobre essa questão de obrigação contratual. O que o encerramento faz é a transferência de saldo. Beleza? É isso que ele está falando aqui na etapa 4. Uma vez que eu passei pela etapa 4, eu vou vir para a minha última etapa do encerramento do exercício. São as configurações do meu resultado. Aqui é a etapa mais tranquila, mais fácil, mamão com açúcar que a gente tem. Eu vou colocar a data do encerramento do exercício. O sistema já vem puxar automaticamente para o dia 31/12. Ele já vai me indicar que eu tive superávit. Aqui o que eu preciso fazer? Eu vou colocar
colocar o histórico do meu encerramento, que vai ser o histórico que vai ser apresentado em todos os meus lançamentos de encerramento do exercício. Geralmente a gente coloca um histórico padrão encerramento do exercício. E aqui, o pulo do gato, que não é um pulo do gato, na verdade é bem simples. As contas que eu vou configurar. Eu tenho 3 campos de contas. E geralmente, 99,99% das vezes, o sistema vai puxar para mim 3 únicas contas. Em alguns casos, por causa de criação de conta equivocada e tudo mais, o sistema pode puxar mais contas. Nesses casos, se vocês estiverem com dúvidas, o que eu aconselho, entre em contato com o nosso suporte, que o pessoal vai acompanhar vocês e vai indicar aqui se tem alguma conta equivocada ou algo do tipo. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as contas na ordem. Conta de resultado. Se o meu resultado ali em cima está falando que foi superávit, eu vou selecionar a conta de superávit ou déficit do exercício. A primeira conta. A segunda conta aqui, conta de resultados de exercícios anteriores. Eu vou selecionar a segunda conta, superávites ou déficits de exercícios anteriores. Próxima, conta de ajustes de exercícios anteriores. Eu vou selecionar a última conta, ajustes de exercícios anteriores. Eu sei que é óbvio, mas às vezes por alguma alteração da nomenclatura ou por alguma criação de conta equivocada, aqui pode aparecer mais contas e isso pode gerar uma dúvida para vocês. Por via das dúvidas, entre em contato com a gente. Além disso, o sistema ele já vem com essas 2 flags, que são esses campozinhos aqui que a gente tem, que a gente marca, desmarca. Ela vem com essas 2 coisinhas. Transferir o saldo atual da conta de resultado para a conta de resultado de exercícios anteriores. Transferir o saldo atual da conta de ajustes para a conta de resultados de exercícios anteriores. O que eu aconselho, deixa a flag marcada. Porque o encerramento, ele vai fazer essa transferência de saldo, ele vai fazer esse cálculo dos resultados, dos saldos, ele vai fazer todo esse procedimento e ele vai fazer esses encerramentos para vocês. Então, deixem essas flags marcadas. Caso vocês não marquem, o sistema ele não vai transferir o saldo nesses 2 casos. E aí, o que acontece geralmente? E geralmente é exatamente isso que acontece. A gente desmarca essas flags aqui, por algum motivo não prestou atenção, ou de fato queria que esse saldo não fosse transferido, e aí encerra o exercício, chega no exercício que vem, encerra o exercício que vem, chega no outro exercício, a gente percebe uma inconsistência dos nossos relatórios por causa da não transferência desse saldo há 2, 3 anos atrás. E para corrigir isso, o que a gente tem que fazer? Anular os encerramentos de exercícios, que é uma coisa que eu não aconselho, anular exercícios tão antigos, ou fazer algum lançamento manual e tratar isso em nota explicativa, que é o cenário mais complexo. Então, o melhor cenário é, desde o começo, já fazer aqui tudo certinho. Marca essas 2 flags, marca esses 2 botõezinhos aqui, lindo, maravilhoso, que eu vou fazer, clicar no encerramento do exercício. E aqui em cima eu tenho uma mensagem de atenção muito importante. O encerramento do exercício demora, em média, 4 minutos, para um volume de dados muito grande. Esse tempo pode aumentar até 10 minutos, dependendo do tamanho do conselho. Ou seja, no meu ambiente aqui, eu vou clicar para encerrar, como é um ambiente de treinamento, um ambiente interno nosso, possivelmente ele vai ser bem rápido. No sistema de vocês, principalmente o pessoal de São Paulo, que é um pessoal que tem muitas informações, muitos dados, pode demorar um pouco mais, porque, como eu falei, o que é que o sistema vai fazer? Todo o encerramento, ele vai calcular todos os saldos, ele vai zerar todas aquelas contas que precisam ser zeradas. Lembrando quais são as contas que são zeradas: as contas do grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, com exceção do 5.3, restos a pagar, 6.3, restos a pagar. O sistema vai fazer todo esse procedimento em lote de uma vez para todas as contas que vocês têm. Então, possivelmente, o sistema vai demorar um pouco para fazer esse procedimento. E nesse momento, o que eu aconselho? Vocês não façam mais nada no sistema, não parem para gerar outros relatórios, não abram 30 abas para gerar relatório e validar. Nesse momento, não é mais o momento de validar a informação. Nós já realizamos as validações das informações. Nós já fizemos todo o passo a passo. Nesse momento, é só ser feliz porque o meu encerramento foi realizado com sucesso. Vocês viram a mensagem de alerta ali no sistema? Encerramento executado com sucesso. Informação verde é informação feliz. Deu a minha mensagem verde ali, meu encerramento foi realizado. A partir desse momento, o meu sistema, ele aparece aqui essa mensagem linda, maravilhosa, informando que o meu exercício de 2024 está encerrado. Ótimo. O que eu vou fazer? Lembrando que o que eu aconselho que seja feito antes do procedimento do encerramento do exercício, dessa funcionalidade que eu acabei de passar por 5 etapas, vocês vão
fazer aqueles meus passo a passo, verificar a liquidação com saldo, empenho com saldo, resto a pagar com saldo, inscrição de resto a pagar, prorrogação de resto a pagar. Depois vocês vão validar os relatórios de vocês. Por que é importante validar os relatórios depois de todas essas inscrições? Porque alguns relatórios são impactados. E um dos relatórios que são muito impactados nesse momento da inscrição de restos a pagar é o nosso queridinho, é o nosso maravilhoso balanço financeiro. E já vamos nele. O balanço financeiro, além dele ter toda aquela questão da complexidade dele, ele também tem uma questão voltada a restos a pagar. O seu balanço financeiro, ele pode estar batendo do dia 1º de janeiro para o dia 31 de dezembro. Desse dia, 1º de janeiro até 30 de dezembro, ele está batendo. Você gera o balanço financeiro do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele não está batendo. Danilo, tem alguma coisa errada. Por que que meu relatório não está batendo? Talvez ele não esteja... Quer dizer, o balanço financeiro, ele tem uma peculiaridade em relação ao encerramento do exercício. E aqui no sistema, quando eu gero esse relatório com a data de 31/12, ele traz essa mensagem de alerta, novamente, é uma mensagem informativa, gigantesca, sim, eu sei. Essa mensagem alerta, ele vai informar basicamente para vocês. O seu relatório balanço financeiro, ele pode dar uma diferença no dia 31 de dezembro por causa dos restos a pagar. Por quê? Porque ele vai fazer um balanço, ele vai balancear uma linha de crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado liquidado contra uma outra linha, que é a linha de resto a pagar não processado e resto a pagar processado. Ele precisa fechar essas duas linhas, mas ele só vai fechar essas duas linhas se você realizar as inscrições de todos os seus empenhos com saldo e todos os seus restos a pagar com saldo. Antes de realizar essas inscrições, se vocês gerarem esse relatório com o dia 31/12, provavelmente ele vai dar diferença no dia 31/12, por causa do equilíbrio contábil entre essas duas rúbricas do nosso relatório balanço financeiro. E aqui essa mensagem de alerta, ela é muito importante porque ela vai explicar esse balanço entre essas duas linhas do nosso relatório. Então, se vocês emitirem esse relatório e esse relatório der uma diferença no dia 31/12, possivelmente é por causa de algum empenho com saldo que não foi escrito, algum resto a pagar com saldo que não foi prorrogado, beleza? Então é por isso que é importante eu seguir o passo a passo do Danilo lá atrás, validar tudo aquilo, escrever tudo aquilo. Fiz isso, venho, emito os meus relatórios. Relatórios todos batendo, tudo lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer? Vou para a minha ferramenta de encerramento do exercício. Passo pelos 5 passos que eu acabei de passar para vocês. O meu relatório, o meu exercício vai estar encerrado e aí os meus relatórios, se antes do meu encerramento, após o passo a passo, já estava batendo, com o encerramento do exercício, ele vai estar batendo também. Porque uma vez batendo, o encerramento do exercício, que é automático pelo sistema, não vai gerar nenhuma inconsistência nos nossos relatórios. Então ele vai estar batendo. Aqui eu estou aonde? No meu mundo ideal. Os meus relatórios estão todos batendo. O meu encerramento do exercício ele foi feito. Eu não tive nenhuma inconsistência. Caso eu tenha tido alguma inconsistência lá naqueles lançamentos da avaliação de integridade contábil, eu entrei em contato com o pessoal do suporte já corrigiu aquilo. Meu encerramento está tranquilo, tudo lindo, maravilhoso. Eu estou no meu mundo perfeito. Aqui, o que é que eu vou mostrar para vocês também? Eu vou mostrar mais algumas dicas aqui. Depois do meu sistema encerrado, de estar tudo lindo, maravilhoso, tem algumas outras questões que eu preciso passar para vocês. No exercício de 2025, o que acontece? Danilo, infelizmente, não segui o seu conselho, não fiz as minhas validações dos meus restos a pagar, acabei, por causa da vida rápida, desesperada do contador, fazendo toda a minha inscrição, clicando na rotina e lote, escrevi tudo, tá tudo lá em 2025, 26, e eu precisei fazer alguma correção. Eu precisei fazer algum ajuste dos meus restos a pagar. Eu venho aqui em 2025, 2026, no caso de vocês, aqui no meu exemplo, em 2025, e eu identifiquei que esse resto a pagar aqui, o 139, ele foi escrito equivocadamente. Ele deve ser devolvido para o exercício de 2020, no meu caso, 2025. O que é que eu faço, Danilo? Eu tenho que entrar aqui em editar o meu resto a pagar e eu vou fazer uma coisa que a princípio parece absurda, parece uma coisa errada
para vocês, mas nesse caso específico não é. Eu vou editar o meu resto a pagar e o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em excluir. Se eu clicar em excluir, eu não vou apagar, não vai desaparecer esse resto a pagar. O que é que ele vai fazer? Ele vai devolver esse resto a pagar para o exercício anterior. Esta tela é a única tela do sistema em que a opção excluir não apaga o meu procedimento aqui. Ele vai devolver para o exercício anterior. Isso é importante ficar muito claro para vocês. Somente na tela de inscrição de restos a pagar. Beleza? Se eu clicar em excluir aqui, ele devolve para o exercício anterior. É importante que o exercício anterior esteja aberto. Beleza? Se ele não estiver aberto, eu clicar em excluir aqui, ele vai me apresentar uma mensagem de erro aqui e não vai deixar eu transferir esse resto a pagar para o ano anterior. Então, é importante que eu tenha isso em mente. Caso eu deseje matar, finalizar, perdão, falar matar é uma coisa muito pesada. Finalizar esse resto a pagar aqui no meu exercício corrente, o que é que eu faço? Já expliquei isso para vocês. Eu clico aqui em cancelar. Esse cancelar aqui na tela de inscrições, de resto a pagar aqui, despesa, resto a pagar, inscrições. Esse cancelar aqui, ele vai finalizar, ele vai anular este resto a pagar no exercício corrente. No meu caso aqui, ele vai anular em 2025. Ele não anula em 2024. E isso é importante. Se eu quiser que seja anulado em 2024, eu tenho que excluir ele aqui no exercício de 2025. Ele volta para o exercício de 2024. Lá no exercício de 2024, eu faço a anulação desse resto a pagar. Então, essa dinâmica é importante que fique clara para vocês, porque o lançamento ele vai ocorrer exatamente no exercício que eu estiver trabalhando isso daqui, beleza? Além disso, dessa pegadinha aí muito importante. Outra coisa também que é importante eu passar aqui para vocês. A anulação do encerramento do exercício. Ela é extremamente simples, extremamente prática, mas ela tem uma outra pegadinha aqui. Para anular o exercício que eu acabei de encerrar, eu preciso estar nele, ou seja, eu tenho que entrar no exercício 2024. Eu venho aqui em contabilidade, anulação do encerramento do exercício. É muito rápido. Eu clico aqui em anular encerramento. Ele vai desfazer todos aqueles lançamentos automáticos que ele fez do encerramento do exercício. E aqui a informação importante aqui. Vocês só conseguem fazer a anulação do encerramento de um exercício, vocês, o usuário, do último exercício encerrado. No meu caso, o meu último exercício encerrado foi o exercício de 2024. Então, usuário, só consigo anular o encerramento do exercício de 2024. Se eu quiser, por algum motivo, anular o encerramento do exercício de 2023, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de quem? Daquela pessoa maravilhosa, o Danilo da Implanta. Vocês vão entrar em contato com o nosso pessoal do suporte. O pessoal do suporte vai passar uma senha para vocês. É uma senha que é gerada no dia, só pode ser utilizada naquele dia para fazer a anulação do encerramento do exercício. Por que que a gente faz isso? Por uma questão de segurança, gente. E sim, acontecem casos de anular encerramento do exercício que não era para ter sido anulado. Vou colocar a culpa no estagiário. O estagiário clicou em anular o encerramento do exercício. Melhor, estagiário não. Vou usar o exemplo do Vilmar, um dos nossos contadores queridos que ajudam bastante a gente. Vilmar usa muito o exemplo dos contadores da Bolívia. De vez em quando aparece um pessoal da Bolívia aí que faz uns procedimentos, que é, por exemplo, anular um encerramento antigo, 2020. Ele clica lá em anular o encerramento 2020 e anula. Isso vai gerar uma série de problemas para a gente. Para vocês, para a gente aqui da Implanta, que a gente precisa refazer uma série de questões sistêmicas. Então, o que é que nós realizamos aqui? É para vocês fazerem anulação de encerramento de exercícios mais antigos, não o último, mais antigos, anteriores ao último, vocês precisam entrar em contato com a gente. A gente faz isso junto com vocês. Geralmente, o que é que o analista vai fazer? Perguntar o porquê você está querendo anular. É alguma questão assim que a gente pode ajudar vocês? Porque a gente geralmente, nós fazemos isso. Vocês sabem que o pessoal da Implanta é incrível, principalmente o pessoal do atendimento. Nós fazemos um acompanhamento com vocês, a gente valida se de fato o melhor caminho é anular o encerramento do exercício ou fazer algum outro ajuste de uma outra forma. Então, é por isso que o que eu aconselho, entre em contato com o suporte. O pessoal do suporte vai conseguir auxiliar vocês nesse momento. E aí, decidimos que, de fato, o caminho é anular o encerramento de exercícios antigos. O que é que o pessoal do suporte vai passar para vocês? Aquela senha que eu comentei, que é uma senha diária, só pode ser usada naquele mesmo dia e a partir das 23h59, ela deixa de ser extinta, você não pode usar de novo. Você tem que ligar, entrar em contato com a gente novamente, a gente auxilia vocês nesse procedimento de novo. Então, a anulação do encerramento do exercício é muito fácil e prática.
É só esse procedimentozinho rápido. A única questão é, caso sejam exercícios anteriores, precisam entrar em contato com a gente. Ok. Fiz todo o meu procedimento de validação de saldo, fiz a minha inscrição de resto a pagar, fiz o meu encerramento do exercício, por algum motivo, anulei o encerramento do exercício, depois encerrei novamente. Outras pequenas questões, dicas que eu tenho para passar para vocês aqui. Temos alguns relatórios, além dos relatórios contábeis obrigatórios que vocês precisam validar, é claro, balanço financeiro, demonstração de fluxo de caixa, balanço orçamentário e tudo mais. Temos alguns outros relatórios que podem auxiliar vocês em algumas validações. E o relatório mais importante, que eu acho mais fundamental para vocês fazerem alguma validação sistêmica, e essa validação aqui pode acontecer a qualquer momento, não só no encerramento do exercício, é aqui em contabilidade, relatórios consolidados, composição de saldo virado. E esse relatório, por incrível que pareça, eu vejo pouquíssimas pessoas utilizarem esse relatório, porque ele fica ali perdido, escondido, e a gente acaba não utilizando esse relatório. O que é que esse relatório vai fazer? O que é que ele vai trazer aqui para mim? Eu vou abrir aqui bem grande, que ele vai auxiliar vocês. Ele vai trazer aqui somente aquelas contas que estão com saldo virado. Por exemplo, o meu ativo aqui, e aqui está bem errado, a gente já viu de cara que no caso do meu ambiente de teste, o meu ativo está bem errado. Ele está dando 2.094.000 de saldo credor. Ele vai puxar nesse relatório aquelas contas que estão com saldo equivocado, saldo virado. E aí, isso, o encerramento do exercício, ele não valida se aquela conta está com saldo virado ou não, porque por algum motivo ela deveria estar ou não deveria estar. Isso fica a critério de vocês. E o que é que eu aconselho vocês a realizarem? A validação deste relatório aqui, porque ele vai puxar somente aquelas contas que estão com saldo virado do padrão do sistema. É por isso que aqui ele vai me trazer, por exemplo, depreciação com saldo credor, saldo virado, porque a gente sabe que o ativo, ele é devedor. Quando ele tem alguma conta do ativo que está com saldo credor, ele vai aparecer nesse relatório. E aí ele vai me aparecer aqui no meu caso, o meu ativo não circulante está com saldo virado, ele vai me aparecer aqui as contas do passivo que estão com saldo devedor. Então, esse relatório aqui, ele é muito importante também, porque ele ajuda vocês nesse momento de validar os saldos de vocês e pode ser usado a qualquer momento durante o exercício, não só no encerramento do exercício. Esse relatório também ele é muito importante vocês validarem. Além disso, vocês precisam também validar, nesse momento do encerramento do exercício, os saldos de sistemas integrados. Quais são aqueles sistemas integrados que mandam informação aqui, saldos que a gente precisa validar? O sistema de patrimônio, o nosso o CISPAT, e o nosso sistema de almoxarifado, o CIALM. Esses dois sistemas, eles precisam ser validados. Por quê? Porque as informações do patrimônio são enviadas para a contabilidade. As informações do almoxarifado são enviadas para a contabilidade. E eu preciso validar esses dois relatórios desses dois sistemas com a contabilidade, antes do meu momento de encerramento do exercício. Porque uma vez que eu encerrei o exercício e eu estou com as informações lá do almoxarifado, diferente das informações da contabilidade, eu vou ter que anular o meu encerramento do exercício para fazer essa correção. Então, eu tenho que validar as informações do almoxarifado, eu tenho que validar as informações do patrimônio com o meu balancete da contabilidade. Lá com as contas do almoxarifado, do grupo 115, dos estoques, esses saldos aqui, eles precisam estar batendo com saldos do sistema almoxarifado, e eu preciso validar as minhas contas de imobilizado do meu balancete com os saldos das contas lá do meu sistema de patrimônio, que vai ser do relatório balancete de verificação, balancete analítico, balancete sintético lá do patrimônio, balancete sintético lá do almoxarifado. Eu não vou abrir aqui o sistema de patrimônio, o sistema de almoxarifado, porque a gente precisa passar mais algumas informações para vocês. Mas, em outro momento, eu aconselho que vocês entrem em contato com a gente do atendimento, que a gente faz esse acompanhamento, de validar esses saldos, validar essas informações, tranquilamente, sem nenhum problema. Outra coisa que eu também aconselho vocês a realizarem, não somente no encerramento do exercício, mas durante todo o encerramento. É aquele relatório que eu falei para vocês, que ele vai mostrar aquelas mensagens que são alerta e aquela mensagem que é erro. Aquele relatório, dentro do nosso sistema, ele fica aqui em ferramentas, avaliação de integridade. Esse relatório aqui é o mesmo que foi apresentado lá no momento do encerramento do exercício. Esse relatório eu indico vocês gerarem ele
a qualquer momento, pois ele vai mostrar para vocês aquelas, aquelas mensagens de alerta, mensagens de erro que podem gerar algum problema no sistema, e aí talvez vocês precisem de alguma intervenção nossa ou de algum ajuste interno de vocês. Esse relatório aqui eu indico vocês a utilizarem quando vocês forem fazer aquele encerramento, aquele fechamento trimestral, mensal, bimestral. Eu sei que a grande maioria já faz isso, tá tudo certinho. Para aqueles poucos que não fazem, eu aconselho vocês a fazerem a utilização desse relatório. Ele vai auxiliar vocês bastante nesse momento desses encerramentos intermediários. Beleza? Além disso, o que eu tinha para passar para vocês? Ah, tá. Algumas outras validações. Geralmente, de um exercício para o outro, podem existir algumas alterações que o conselho deseja fazer. Por exemplo, o conselho deseja fazer a alteração da utilização do seu centro de custo. No exercício de 2024, eu estou utilizando o centro de custo na fase do pagamento. E no exercício de 2025, eu vou utilizar na fase do orçamento. Esse momento ele precisa ser feito de um exercício para o outro. E esse momento precisa ser configurado de um exercício para o outro por causa de uma série de validações. Nesse momento, eu preciso que vocês entrem em contato com a gente, pois a gente vai fazer todo o acompanhamento com vocês das configurações dessa alteração da utilização do centro de custo. Ou, por exemplo, num exercício você não utiliza centro de custo, mas no próximo exercício você vai utilizar centro de custo. O que vocês precisam fazer? Entrem em contato com a gente antes de começar a utilizar o próximo exercício. Antes de fazer a dotação inicial, antes de fazer seus empenhos, antes de fazer qualquer coisa, entre em contato com a gente, porque a gente precisa passar algumas configurações do sistema para vocês, a gente precisa passar alguns acompanhamentos em relação às criações dos centros de custo com vocês. Esse momento de encerramento do exercício é um momento para a gente rever esse tipo de utilização do centro de custo. Vou continuar utilizando dessa forma? Vou utilizar de uma outra forma no próximo exercício? É nesse momento que a gente faz. E nesse momento eu aconselho, entre em contato com a gente. Outra coisa que também acontece bastante, de precisar alterar alguma conta para o próximo exercício. E esse momento também é ideal para fazer isso. Façam alteração de conta, criação de conta nova, extinção de contas que vocês não precisam mais utilizar no momento do encerramento, nesse período agora de final de ano. É o melhor período para fazer isso. Danilo, eu tenho uma conta aqui que eu não estou utilizando e ela só está inflando o meu plano de contas. O que é que eu faço? Dentro do sistema, você vai lá no seu plano de contas, cadastro, você vai puxar essa conta que você não quer mais utilizar, que ela só está inflando o seu plano de contas, você vai colocar nela um ano término. Aqui eu coloco, no meu caso, como eu vou encerrar, como eu estou fazendo exercício de 2024, eu coloco 2024 e salvo. A partir do momento que eu fiz isso, no momento que eu fizer o encerramento do exercício, o meu sistema ele vai extinguir essa conta. Esse código da conta ela poderá ser utilizado no próximo exercício ou em outros. Ele não vai mais aparecer nos seus relatórios contábeis dos próximos exercícios. Ele não vai mais aparecer no seu plano de contas dos próximos exercícios. Então, nesse momento do encerramento do exercício, também é muito importante que vocês revisem o plano de contas de vocês. Vou utilizar o plano de contas dessa forma? Vou fazer alguma alteração? Recentemente, várias categorias, principalmente os federais, estão fazendo padronizações de plano de contas e tudo mais. Esse momento é um momento que eu aconselho vocês a conversarem com os federais de vocês, por causa desse processo de padronizar plano de contas. Nós aqui da Implanta também, nós estamos fazendo uma série de acompanhamentos, de validações com alguns conselhos sobre esse processo de alteração de plano de contas. Então, o momento do encerramento do exercício é esse momento da gente fazer uma série de validações, rever uma série de questões e principalmente fazer o quê? Entrar em contato com o suporte da Implanta. Porque o pessoal vai auxiliar vocês em todas essas etapas, beleza? Em relação ao processo, às funcionalidades, a ferramenta de encerramento do exercício e do sistema que eu tinha para passar para vocês, as principais são essas. Beleza? Além disso, a gente também tem aqui, nós preparamos aqui para vocês também, eu não sei se o pessoal já enviou no chat, nós preparamos um e-book sobre o encerramento do exercício. É um PDF, tem todos os prints dessas telas, tem todos esses passos que eu já falei. É tudo que o Danilo falou hoje, está lá nesse e-book. Vocês vão conseguir validar depois, verificar com calma. O pessoal vai enviar no chat, ou eu acho que eles vão enviar no e-mail que foi cadastrado de vocês aí. O pessoal deve enviar.
Então, eu aconselho vocês a utilizarem fazerem uso desse e-book do encerramento do exercício. Além disso, sobre a questão do encerramento, o que eu tinha para passar para vocês era essa questão. E aí, dentro do nosso cronograma, tinha uma outra coisa muito interessante que eu preciso passar para vocês, que é a questão da reforma tributária. Eu acredito que, caso sobre a questão do encerramento do exercício, vocês tenham feito perguntas no chat, a Adriana, que ela está aqui com a gente, ela respondeu as perguntas do chat e tudo mais. Caso tenha algumas mais perguntas e a gente ainda consiga, no período que a gente separou para a live, eu volto aqui e respondo sobre o encerramento do exercício, não tem problema. Caso a gente não consiga responder tudo hoje, a gente vai fazer o apanhado dessas perguntas que vocês mandaram no chat e responder para vocês em um outro momento, via nosso atendimento. Não se preocupe, a gente vai atender todo mundo. Mas seguindo aqui o nosso cronograma para dar tempo de falar tudo que a gente tinha planejado, eu preciso explicar para vocês sobre a questão da reforma tributária. E eu sei que a questão da reforma tributária é algo mais complexo, é algo mais que deixou todo mundo em dúvida, como o Renato mesmo frisou no começo dessa nossa conversa. Nós teremos um momento posterior, nós teremos uma outra live que vai ter uma pessoa específica que vai explicar para vocês todos os impactos da reforma tributária, tudo o que vai afetar vocês, o que não vai afetar vocês. Nós teremos isso no segundo momento. Nesse momento, o Danilo está aqui para falar para vocês o que o Sisconte, o que a gente está planejando, o que nós estamos fazendo de fato. Acredito que todos vocês devem estar cientes que a reforma tributária ela trouxe dois novos impostos que vão substituir impostos antigos. Nós teremos o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele tem competência federal e ele vai substituir o PIS, o COFINS e uma parte lá do IPI. Nós também teremos agora o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele tem competência estadual e competência municipal. Ele vai substituir o ICMS e o ISS. Beleza? Vamos entrar com dois novos tributos para vocês. Essa reforma, ela vai entrar em vigor em 2026. E aqui tem uma coisa muito importante que eu preciso frisar para vocês. Ela vai entrar em 2026 como uma primeira etapa sem cobrança, entendeu? Sem cobrança. É importante deixar claro que em 2026 é um período de testes em que as notas fiscais já devem possuir um campo com esses tributos. Somente em 2026, as notas fiscais vão ter esses dois tributos de forma ilustrativa, de forma demonstrativa. É um período de teste. A cobrança efetiva desses dois novos tributos, ela vai entrar em 2027 e aos poucos até 2033 na sua completude. Isso o governo vai explicar depois. Nós teremos um outro momento para conversar com vocês sobre esse período de transição, sobre toda essa complexidade. O importante para vocês terem em mente agora é que em 2026 é uma fase de teste. Então a gente não precisa ter todo esse desespero. 2026 a gente ainda está tranquilo. E o que é que o Sisconte ele vai fazer? A partir do dia 1º de janeiro de 2026, nós teremos dentro do sistema algumas coisinhas voltadas para essa questão da nova reforma tributária. E aí eu vou passar alguns pontos para vocês. Considerando que essa fase de teste, que essa fase inicial da tributação é uma fase de teste, nós vamos ter a funcionalidade do IBS e do CBS somente como demonstração dentro dos nossos sistemas que possuem tributação, ou seja, o sistema, o Sisconte, ela vai realizar somente uma simulação, não vai gerar nenhum lançamento contábil, beleza? É importante isso ficar bem claro dentro do Sisconte. Lá dentro dos nossos, a nota de pagamento, por exemplo, vai estar lá a separação do IBS, do CBS, somente como demonstração, nesse período inicial de 2023, 26. Outra coisa importante, esses tributos eles serão apresentados em todos os momentos do nosso sistema que tem retenção, ou seja, na liquidação, é possível ter retenção da liquidação para aqueles que não realizam retenção da liquidação e desejam realizar a retenção na liquidação. Entre em contato com o suporte, a gente vai auxiliar vocês a fazerem isso.
Essa funcionalidade vai aparecer também na tela de pagamento, que é onde a gente faz as principais retenções, e vai aparecer também nas telas de movimentação, onde a gente também realiza retenções. Ou seja, todas as telas do Sysconte que realizam retenções, vai ser apresentado essa funcionalidade do IBS e do CBS somente como teste, somente como demonstração, beleza? Outra coisa importante, os tributos, o IBS e o CBS, eles já serão criados nas tabelas do sistema, lá no menu de favorecidos, lá em retenções. Ele já vai ser apresentado lá para vocês dentro dessas tabelas. Vocês não precisam entrar, editar, criar os novos tributos. A gente já vai fazer esse procedimento para todos vocês. Lembrando que, por que a gente está fazendo isso? Porque esse momento é só de demonstração para estar dentro dos nossos relatórios. Nada muito preocupante. E o último ponto que eu preciso passar para vocês é que essa funcionalidade ela vai ser apresentada somente em 2026. Se vocês entrarem hoje, como estamos em 2025, não vai ser apresentado nada ainda. E ela só vai ser apresentada a partir do dia 1º de janeiro de 2026 para aqueles conselhos que estiverem com a versão atualizada. Nesse momento, se vocês entrarem no exercício de 2026, ainda não vai aparecer nada, porque estamos terminando de finalizar essa funcionalidade da nova tributação. Assim que a gente terminar de finalizar essa funcionalidade, nós iremos atualizar todos os sistemas, todos os usuários, e a partir do dia 1º de janeiro, quando vocês entrarem no sistema, vai aparecer lá, nova reforma tributária, IBS, CBS, lindo, maravilhoso para vocês. Em quais telas? Telas de pagamento, telas de liquidação e nas telas de movimentação. Ou seja, todas aquelas telas que a gente tem tributação, que a gente tem retenção. Beleza? Isso ficou claro para todo mundo? Eu sei que a reforma tributária é um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto que a princípio é um negócio de outro mundo. Nós teremos um outro momento para falar exclusivamente da reforma e Renato está preparando um especialista que vai vir, vai tirar todas as dúvidas de vocês, aquele cara que manja do assunto e ele sim vai poder fazer aquela explicação do que vai impactar nos conselhos, do que vocês têm que fazer e tudo mais. A gente vai fazer isso em um outro momento. Daqui a pouco, o Renato vai apresentar um cronograma do que a gente tem para o ano de 2026. E talvez venha aí, informações em relação a essas questões do IBS e do CBS. Mais dados para vocês. Da minha parte, gente, basicamente é isso. Se tivermos algumas perguntas, algumas coisas, em um outro momento, caso ainda dê aqui no momento de hoje, a gente responde sobre o encerramento do exercício. Caso contrário não dê para responder, a gente vai responder vocês via o nosso suporte. Beleza? Valeu, Danilo, que entrega. Muito obrigado. Gostaram, gente? Quem gostou, deixa um joinha. Se gostou muito, deixa um coraçãozinho. Danilo gosta de receber coraçãozinho. Eu sei que você gosta. Bem, foi bastante. O Danilo fez uma entrega bem legal aqui pra gente. Cara, gostei muito da interação aqui no grupo. Danilo, ó, a Daniela Bueno já está sugerindo uma live do grupo 7 e 8, viu? Então, podemos ter novas interações aí pela frente. Agradeço aí, temos mais de 200 participantes. E vamos que vamos. Já mandamos aí o e-book no nosso chat, mas a gente vai mandar também por e-mail, e aí a gente vai mandar para todos vocês. Tá? Fiquem até o final, que nós vamos ter um sorteio. Se vocês querem participar de um curso aí com esse rapaz aí, esse doutor Danilo Romão Tomás, também vai ter um sorteio aqui cujo interessado vai poder escolher um curso na nossa grade. E deixando claro, gente, o vídeo vai ficar publicado na nossa plataforma no YouTube. Então fiquem tranquilos, se quiserem rever com mais tranquilidade, o vídeo vai estar gravado para todos vocês, ok? Bem, vou passar aqui rapidamente agora, vou passar para a Tamires. A Tamires vai passar em primeira mão para vocês algumas oportunidades, algumas novidades aí do nosso portal da transparência. Vem muita coisa legal. A equipe da Implanta vem trabalhando nos bastidores muito forte, atualizando sistemas, e ainda o portal da transparência, que já é um sucesso, vai vir aí com novas funcionalidades e uma nova cara. Então, queria passar já aqui para Tamires. Tamires,
se você já tiver aí, já pode ir assumindo para passar aí as novidades para os nossos colegas. Boa tarde a todos. Eu sou a Tamires Andrade. Eu trabalho aqui na Implanta já tem 10 anos e atualmente eu sou analista de requisitos aqui na Implanta. E hoje eu vou apresentar para vocês uma prévia do novo layout do portal Transparência que nós estamos desenvolvendo. E esse projeto, ele nasceu com um objetivo bem claro, que é deixar o portal mais simples de usar, mais intuitivo, mais rápido e com um visual também mais moderno. Então a ideia é que qualquer cidadão ele consiga encontrar a informação que ele precisa com poucos cliques, sem dificuldade. Nós também pensamos muito na experiência do usuário, tanto no computador quanto no celular. Então, o portal ele é totalmente responsivo e foi desenhado para funcionar bem, tanto em, principalmente também em dispositivos móveis, porque hoje grande parte dos acessos acontecem por meio desses dispositivos. Também a gente procurou se aproximar um pouco dos padrões de sites federais, que o cidadão ele já está acostumado a usar, então isso ajuda muito na familiaridade ali com o sistema, facilita a navegação do cidadão. E agora eu vou mostrar para vocês o que nós já temos pronto aqui no, de novo, layout da área pública do portal Transparência, e eu vou iniciar apresentando aqui o cabeçalho. Então, aqui nós temos o nome do conselho, também temos o mapa do site. Todo esse cabeçalho, toda essa tela inicial, a preocupação foi organizar bem as informações de uma forma que o cidadão ele consiga localizar o que é mais importante logo ali no primeiro acesso. Então, aqui nós temos o nome do conselho, o mapa do site, também temos a opção de diminuir, deixar padrão, aumentar a fonte. Aqui o botão de acessibilidade, onde lá no final a gente indica instalar o Velibras, também é para deficientes visuais. É possível que eles utilizem leitores de tela disponíveis, né, para pessoas com deficiência visual. E aqui também temos a opção de alto contraste. Então, uma das novidades que nós temos aqui no novo portal, nesse novo layout, é o menu. Ele foi pensado para ser bem simples, então dá para ir clicando e abrindo os submenus. Então, no portal que vocês já utilizam hoje, a gente tem uma questão que conforme você vai acessando os submenus, é apenas colocando o cursor do mouse em cima do submenu. Mas às vezes, dependendo da quantidade de níveis de submenu que tem ali, quando chega lá no final, se você mover um pouquinho o cursor, perde todo aquele caminho que estava fazendo. Então, assim, clicando aqui, acessando o caminho, é muito mais fácil de se localizar. Então, nós temos também aqui o banner, o nome do sistema, o texto que aparece logo na página inicial. Também temos um campo de pesquisa, onde é possível localizar as informações. Às vezes, a pessoa ou o cidadão que vai procurar, ele já tem uma informação específica que ele quer localizar, então fica mais fácil também. E nós temos a opção de mais acessados. Aqui, os mais acessados, nós colocamos aqui as informações que são mais consultadas, os conteúdos que são mais buscados pelos cidadãos dentro do portal do Conselho. Então, quando ele acessa, ele já pode ir direto na opção que ele deseja. É como se a gente entrasse ali num site de uma farmácia, e quando a gente entra no site da farmácia, quando vai pesquisar, ele já indica quais são os medicamentos que são mais buscados. Então, da mesma forma, é a mesma ideia aqui para o nosso mais acessados. Também temos informações importantes, onde é possível incluir avisos, comunicados ou conteúdos que o conselho queira destacar. Essas informações elas são configuradas lá na parte administrativa do portal. E logo aqui abaixo, nós temos uma novidade que são os próximos eventos. Então, aqui já aparece essa novidade em relação ao layout anterior, porque antes os eventos eles ficavam no formato de calendário, né? Então, ali aparecia um calendário mensal e apresentava ali em cada dia o evento que aconteceria naquele dia. Só que para alguns conselhos, esse calendário ele não fazia muito sentido, porque se o conselho realiza poucos eventos no mês, então aquele calendário ele ficaria praticamente vazio. Então agora, nessa seção próximos eventos, eles já ficam bem destacados logo na página inicial. Antes o cidadão ele teria que acessar um menu, mas agora ele já fica bem claro, né? Logo de primeira página, e listando ali exatamente o que tá programado pelo conselho. Antes de mostrar as outras funcionalidades, eu queria mostrar aqui a versão mobile que a gente tem do portal. Estou utilizando uma extensão, então o portal no celular
ele vai ser apresentado dessa forma: demonstração, né? Aqui o nome do conselho. E a gente sabe que hoje muita gente utiliza o portal pelo telefone, então foi essencial pensar na utilização em dispositivos móveis desde o início. E no celular, o conteúdo ele se reorganiza automaticamente. Então, assim, o menu ele fica mais compacto. Mesmo assim, as informações elas continuam simples, continuam fáceis de localizar, sem perder sem deixar de ser legível. Então, a ideia é que o cidadão ele tenha praticamente a mesma experiência que ele tem ao utilizar o navegador no computador. Então, aqui, por exemplo, quando eu clico no menu, ele também vem apresentando as outras informações. Voltando aqui para navegação no computador, nós temos os botões de acesso rápido. Então, aqui nós temos eSeek, eOuve, perguntas frequentes e dados abertos. O eSeek, eOuve e perguntas frequentes, anteriormente eles eram acessados apenas por um menu. Mas aí, com esse novo modelo do portal, eles já ficam destacados também na página inicial. E dados abertos, apesar de ser apresentado apenas um botão no portal que vocês já utilizam, aqui ele também tem um destaque maior, até porque é um assunto que está muito comum, né? Muitas pessoas utilizam essa funcionalidade de dados abertos, então é interessante que nós deixemos bem destacada essa informação ali. E logo aqui abaixo também a gente tem o nome do conselho, o endereço, um botão de acessar o site e, novamente, os mais acessados. Isso é proposital, a gente não duplicou a informação. É proposital por quê? Porque aqui nos mais acessados, mesmo que o cidadão ele acesse outras áreas do portal, outras funcionalidades, ainda assim ele vai conseguir ter acesso rápido às informações que são mais buscadas. Logo aqui abaixo, nós temos também os canais de comunicação, central de aqui, o conselho vai colocar qual é o telefone de contato dele, o telefone da ouvidoria. Também tem as redes sociais, como Instagram, LinkedIn, YouTube, entre outros. E o botão da área administrativa, de acesso à área administrativa no portal. Além dessa nova tela inicial, nós já temos várias funcionalidades da área pública que já foram desenvolvidas, estão em homologação, estão em fase de teste, né, nesse momento, e seguindo esse novo padrão visual do portal. Então, eu vou apresentar para vocês algumas dessas funcionalidades. E conforme eu for passando por essas funcionalidades, vocês vão perceber que o conteúdo delas não mudou. As informações, os filtros, as colunas, a forma que elas são apresentadas são praticamente as mesmas. Mas o que muda é o layout, o design. É um design bem mais clean, mais bonito também, conforme vocês podem ver aqui, ó, no cadastro de conselheiros modelo 1. Então, aqui no cadastro de conselheiros, vocês já estão adaptados, tem as informações do conselheiro, tem um mini currículo, né? Tem um botãozinho aqui. Quando eu clico nesse mini currículo, apresenta as informações daquele conselheiro. Também tem o CPF, data da posse, data prevista de fim do mandato. E outras informações também que são configuradas na área pública, na área administrativa do portal. Além do cadastro de conselheiros, modelo 1, também temos o cadastro de conselheiros modelo 2, onde é possível incluir a região, incluir o nome do conselheiro titular e o nome do conselheiro suplente, entre outras informações, um maior detalhamento ali daqueles conselheiros. Passando para a ata de colegiados. Os filtros são exatamente os mesmos que tem no portal que vocês já utilizam, mas um layout um pouquinho diferente. Então, aqui tem a coluna número, tipo, também é possível ordenar essas colunas, sim, a data, o anexo e as deliberações. Quando eu clico em visualizar, o sistema ele apresenta os detalhes ali daquela deliberação. Depois das atas de colegiados, temos quadro de pessoal, onde é possível buscar as informações ali, né, dos funcionários do conselho. Também temos a lista de arquivos, onde é possível incluir os arquivos. Todas essas funcionalidades já existem no portal atual, mas com um layout novo, né? Quando nós disponibilizarmos esse novo formato. Também o plano de cargos e salários, os mesmos filtros, as mesmas colunas. Distribuição por prazo-resposta. Aqui eu vou colocar uma data. Aqui também aquele mesmo gráfico do EOV, do distribuição de prazo de resposta EOV, com as mesmas informações, apenas num formato um pouco diferente. É claro que nós temos já outros gráficos, por exemplo, do eSeek, e outros gráficos que tem no EOV também já foram desenvolvidos, mas devido ao tempo eu vou mostrar só esse, só para vocês terem um gostinho de como que esses gráficos ficaram.
E as perguntas frequentes? Então, as perguntas frequentes são incluídas lá na parte administrativa as perguntas, também as respostas. Também possui um formato parecido do formato que nós já temos, apenas com um layout diferente. Então, vocês vão perceber que as funcionalidades que nós desenvolvemos até agora, elas são um pouco parecidas, mas a ideia é que o sistema ele fique mais moderno, né? Fique mais rápido também, facilitando assim o uso do cidadão ali no o uso do sistema pelo cidadão. Então, todas essas informações, elas foram pensadas com foco na organização, clareza das informações, também facilidade do uso para o cidadão. E para finalizar, é importante reforçar que isso que vocês estão vendo, para finalizar, é importante reforçar que o que vocês estão vendo aqui é apenas uma prévia do novo layout da área pública do Portal Transparência. A previsão é que esse novo layout ele seja disponibilizado no primeiro semestre de 2023. E esse projeto ele não para aqui. Já está no nosso planejamento também a criação de um novo layout para a área administrativa, que é onde todas essas informações elas são configuradas e gerenciadas. A ideia é evoluir o portal como um todo. Não só apenas na parte pública, mas também na parte administrativa, porque isso torna mais fácil que a pessoa, tanto para quem publica as informações, quanto para o cidadão que acessa. Então, a gente espera que esse novo layout torne a experiência mais simples, intuitiva, agradável e que vocês consigam aproveitar bastante todas essas melhorias que são pensadas para facilitar o acesso às informações, aproximar ainda mais, né, o portal do cidadão e, como consequência, fortalecer a transparência e a confiança na gestão pública. Agora eu vou passar para o Renato, que vai trazer algumas novidades aí também. Valeu, Tamires, muito legal. Salva de palmas para Tamires, um coraçãozinho também, ao meu coraçãozinho aqui para Tamires. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a nossa parte final da nossa live. A gente agradece muito a presença de vocês. Nós vamos sortear 2 cursos, tá, da nossa plataforma de 2026. Então, eu já vou apresentar aqui para vocês os cursos 2026, para vocês se organizarem. Tem muita novidade. A gente também vai fazer novas lives e a gente vai apoiar muito vocês nessa jornada de conhecimento. Então, sem mais delongas, eu já vou apresentar aqui para vocês, já vão anotando os cursos, porque se forem sorteados, vocês já sabem o curso que vocês irão. Lembrando que o ganhador ou a ganhadora vai poder escolher qualquer um dos cursos da nossa plataforma. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, rapidamente. Bem, então todos já conhecem, os colegas que não conhecem a educação executiva, a gente já está atuando em 5 grandes áreas, 5 grandes temas. Temos curso na área de governança pública, governança patrimonial, orçamentária e financeira, governança de contratações, governança de pessoas e, naturalmente, operações finalísticas. Eu vou demonstrar cada uma delas aqui com os cursos, que vai ficar bastante claro aqui para vocês. Mas, não obstante, deixar claro que a gente está atuando tanto com cursos abertos, que são esses cursos que nós vamos apresentar agora. Temos cursos em company, então tivemos bastante... A entrega é bem interessante quando o conselho contrata um curso específico, então a gente aprofunda nas demandas, na especificidade do conselho ou da categoria. E workshops, que são cursos mais dinâmicos, mais diretos, que saem já com um entregável para o conselho. Sem mais delongas, vamos então aqui aos cursos 2026. Então, aqui a gente estruturou por grande tema. A gente vai ter, na parte de governança pública, um curso de estratégia em ação com o sistema programas e projetos, para que vocês saiam tanto com entendimento conceitual, mas também na prática, com o orçamento e com o desenho da estratégia todo já no sistema programas e projetos. A gente já vem recebendo bastante demanda para este curso. Aqueles que querem se aprofundar mais em transparência, nós vamos fazer a 3ª edição do nosso curso de governo aberto com o nosso portal da transparência. Então, teremos aí o Leopoldo, o Matias e o Geto Coutinho, curso em maio. Todos os dados estão aqui, já estou apresentando para vocês. Vou colocar um laser aqui que vai ficar mais fácil. Temos uma nova edição, um curso que a gente acredita que vai apoiar bastante os conselhos, formação e atualização de conselhos para conselhos profissionais. Então,
teremos um curso em junho. Inicialmente, nesse curso, atuará eu e o Giovanni Zica, que é um especialista na área finalística da Implanta. E, por fim, teremos o curso em setembro de governança pública. Então, esse é um curso mais estratégico, que envolve a governança, e é um curso que também nós iremos para a nossa segunda edição. Continuando aqui, para quem gosta aí da área, é uma área muito afeita à atuação de vocês, teremos um curso já em março sobre gestão tributária, tá? Utilizando o Sisconte, como é que vocês vão se adaptar, como é que vocês vão se aperfeiçoar na parte de gestão com a reforma tributária. Então, vai ser um curso que vai se dar em março. Organizem para participarem, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade nesses desafios que da reforma. Confesso a vocês que vem muita mudança por aí. Um curso de gestão orçamentária e financeira, nós vamos para a nossa segunda edição, vai ser um curso em abril, e com os professores aí, estarei atuando junto com ele. Esse rapaz aí que falou com vocês, o Danilo Romão, tá? Uma informação, a gente está lançando os cursos agora, então nossa equipe está atualizando o site nesse momento, eventualmente os cursos não estarão atualizados nesse exato momento, mas certamente aí no decorrer da semana vocês já terão com todas essas informações. Teremos um curso específico de verbas indenizatórias, passagens, jetons, especificidades, retenções, tributação, já utilizando o nosso modo passagem diárias, para que vocês saiam com toda essa automação. Um curso que vai também para a nossa terceira edição, Contabilidade Pública na Prática, com o Vilmar. Muitos já conhecem aí o Vilmar, então a gente vai voltar. Esse é um curso que provavelmente não vai ser em Brasília, vai ser em Fortaleza, então se organizem. Teremos um curso de gestão patrimonial de materiais, já todo integrado com os módulos do sistema patrimonial e o sistema de almoxarifado. Esse curso já vai ser em setembro, também se organizem. Nosso professor Danilo Romão também vai atuar nesse curso, junto com o Matheus e o Belmiro Cardoso. Fechando aqui, nós passamos para a área de contratações. Teremos um curso em abril, final de março e abril, sobre dispensa eletrônica na prática, para aqueles conselhos dominarem aí, pegarem todas as atualizações envolvendo compras públicas utilizando o módulo do governo, mas também a gente vai apoiar também para atualização utilizando compras e contratos. Teremos aqui a Tatiane e a Tamires, que acabou também de falar para vocês. Esse vai ser um curso online. Teremos um curso de gestão e fiscalização de contratos, já utilizando compras, contratos, licitações, em outubro. Então, desde a conceituação, como é as especificidades, e já sair com como fazer essa gestão na prática, no sistema, com controle de contratos, aditivos, alterações e todas as especificidades. Governança de pessoas, nós vamos para a segunda edição do nosso curso Gestão Estratégica de Pessoas, que vai ser no final do ano que vem. E, por fim, a última parte, nós vamos para uma categoria que a gente não poderia deixar de informar, que é operações finalísticas, onde nós vamos atuar com um curso de registro e cobrança administrativa, que também vai para a sua segunda edição. Vai ser em maio, com Giovanni Zica e Priscila Pecoraro. Então, um curso bastante prático e como fazer toda essa atuação. A gente vai inserir também sites do nosso sistema de cadastro para que vocês entendam essas as melhores práticas de fazer essa atuação, cobrança, tudo de uma maneira informatizada. E deixando claro, gente, mesmo aqueles que não têm alguns módulos da Implanta, o curso foi desenhado também para vocês. Então, não percam tempo, anotem as datas. E, por fim, um curso de fiscalização com um módulo de gestão da fiscalização com os professores Haroldo e Ricardo Basto. Vai ser em novembro do ano que vem. Esse vai ser um curso online. Espero que tenha anotado aí, mas fiquem tranquilos, os ganhadores não vão precisar escolher o curso imediatamente, a gente entra em contato, e esse é o ponto que eu queria falar. Mas também eu venho aqui já com uma novidade. A gente vai fazer a nossa primeira edição de uma grande imersão aplicada à governança e gestão pública e atuando em toda essa vertente que a gente vem conversando com muita frequência com vocês. Finanças, orçamento, transparência, toda essa parte que envolve muito a gestão patrimonial, a gestão de materiais, a gestão de transparência, governo aberto. A gente vai fazer um encontro aqui em Brasília, então anotem aí na agenda de vocês, dia 5, 6 e 7 de agosto, nós vamos trazer dezenas de especialistas para que vocês saiam
com tudo que tem de maior novidade de exigências para que vocês saiam com todas as informações e o que vem pela frente, o que está vindo de normativos e o que está vindo de demandas pela frente. É isso, agradeço aí o momento e aí eu peço para o pessoal de apoio me ajudar aqui, que nós vamos sortear então os nossos 2 cursos aqui para os colegas que se inscreveram. Como é que vai ser? Gente, então, o que a gente precisa? Que vocês se inscrevam. O pessoal aqui mandou o link no chat. Eu preciso que vocês se inscrevam, porque quem não se inscrever não vai ganhar o curso. E o curso vai ser com quem? Tem curso aí com Danilo Romão. O curso com Danilo Romão é sucesso. Eu preciso que vocês se inscrevam, é rapidinho. Então, assim, faz a inscrição aí, porque daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. E aí eu preciso desse apoio de vocês, por gentileza. Eu acho que o pessoal vai enviar de novo o link para vocês se inscreverem. Esse link, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio rapidinho, tá bom? Já vi aqui que tem gente falando que quer o curso com Danilo. Curso com Danilo é sucesso. E assim, é importante só deixar claro essa questão do curso. O sorteio é para a inscrição do curso, beleza? Se optarem pelo curso online, é o curso online. Se optarem pelo curso presencial, o sorteio é referente à inscrição do curso. As despesas em relação à hospedagem e diárias não é com o Danilo, é com o pessoal do conselho. Gente, enquanto o pessoal está preparando aqui a questão do sorteio e enquanto vocês vão fazendo a inscrição de vocês, é, se alguém tiver alguma pergunta, eu não vi se todas as perguntas aqui foram respondidas. Se alguém tiver alguma pergunta ainda sobre a questão do encerramento do exercício, ainda sobre a questão do novo layout do portal de transparência, ou sobre a questão dos tributos do IBS e do CBS, a gente vai conseguir responder para vocês nesse momento, tá bom? Enquanto vocês estão preenchendo aí o formulário, enquanto a gente prepara aqui a lista dos inscritos para fazer o sorteio. Vai ser rapidinho, tá bom? Já que a gente libera todo mundo, só peço que todo mundo se inscreva aí, dá um like depois. O que é que o pessoal vai fazer? Publicar essa gravação desse treinamento, dessa live, no YouTube da Implanta. YouTube da Implanta é só jogar lá no YouTube Implanta, rapidinho, bem fácil de achar. Vocês podem dar um like depois, curtirem o nosso YouTube, se inscreverem. Temos alguns desses treinamentos, algumas dessas lives. A gente já tem publicação lá no portal. Nos anos anteriores fizemos lives sobre encerramento do exercício, está lá no nosso YouTube. Nós fizemos algumas lives sobre os dados abertos, estão no nosso YouTube. Temos lives sobre os sistemas de compras e contratos. Nós temos várias coisas no nosso YouTube. Vou pedir para vocês depois darem uma olhada lá e verificarem essa live também. Quem ficou com alguma dúvida, alguma coisa, volta lá no nosso YouTube e dá a verificada, beleza? Pessoal, todo mundo se inscreveu? Podemos sortear? Então vamos lá. Então vamos aqui para o sorteio. Peço para o pessoal de apoio aqui nos ajudarem. E aí, gente, é randômico. Então a gente não faz controle nenhum dos sorteados. Então às vezes pode ser 2 pessoas do mesmo conselho. Então os nomes estão todos aí. Nome completo de todo mundo. Então serão 2 vagas. Vamos sortear as 2 pessoas direto. Fiquem tranquilos que depois nós vamos entrar em contato. Então, aí, Vivian Maria Viana Gomes e Joaquim Mendes, Benar Mendes. Parabéns aí a vocês, parabéns aí pelo sorteio. Fiquem tranquilos que nós vamos entrar em contato com vocês, tá? E os colegas aí que não forem sorteados, fiquem tranquilos que nós vamos fazer mais lives aí durante o ano e vamos ter várias outras oportunidades, ok? Pessoal, estamos caminhando aqui para o fim da nossa live. Mais uma vez, batemos aqui 245 pessoas, 250 pessoas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Agradecemos muito a confiança e tenho certeza que 2026, aproveito o ensejo para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero 2026, repleto de muita alegria, muita saúde e muito sucesso e, naturalmente, um encerramento do exercício sem nenhum problema. Nós temos aqui uma média de encerramento dos conselhos, cerca de 60 e poucos dias, 70 dias. Eu tenho certeza que depois dessa live serão uns 15 dias. Então é isso, gente. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!